E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate a crise política no Distrito Federal. E a questão que eu havia deixado para prosseguir nosso debate, esta reflexão, é sobre a responsabilidade dos partidos políticos. Principais partidos políticos no Brasil já foram atingidos por escândalos que envolveram suas lideranças. Recentes exemplos, falamos já aqui do mensalão do PT, que envolveu também representante do PSDB, essas planilhas divulgadas em operações da Polícia Federal com empreiteiras, com nomes de políticos de outros partidos, do PMDB também, esse escândalo de Brasília do DEM, para citar alguns, não estou falando dos menores, citei apenas os maiores. Os partidos políticos, nesses momentos, se comportam como cúmplices ao não agir de imediato com medidas exemplares em relação aos envolvidos? Professor Roberto Romano. Olha, eu acho que sim, porque boa parte dos nossos partidos, eu diria a maioria deles, não tem mecanismos de controle da militância de base em relação às direções. Ao contrário do que acontece na França, nos Estados Unidos, você não tem mecanismo, por exemplo, como chamada a votação para a escolha do candidato, etc. Então, isso afasta muito a possibilidade do controle da militância de base. O PT ensaiou fazer alguma coisa semelhante e hoje a militância está dominada pelos diretores. Então, é bom ter claro isso, quer dizer, um defeito de estrutura, para não psicologizar. Por exemplo, no caso do DEM, você tem pessoas como Demóstenes Torres, que eu considero uma pessoa honesta, que está se debatendo, né, para ver se consegue retirar o seu partido desse lamaçal. Então, existem indivíduos em todos os partidos, né, que têm uma visão melhor, uma visão mais ética, etc. Mas é a estrutura do funcionamento, um mecanismo que me parece que precisaria ser modificado. O senhor concorda? Eu concordo. Eu acho que os nossos partidos têm estruturas muito frágeis, isso do ponto de vista da direção coletiva e da militância, e das regras, inclusive, para escolher candidatos. Porque com o sistema de eleição proporcional, o que acontece? Você vai buscar pessoas que tenham prestígio na sociedade para ser candidato. Mas não precisa ir tão longe. Na hora do escândalo, na hora que a coisa acontece, o partido precisa ficar pensando na base? Ou o escândalo está ali, não, já mas está aí acontecendo, há um problema de direção coletiva também, forma que são constituídas as direções. Exato. Então, quais são as ramificações do escândalo que acaba envolvendo muito mais gente? E o temor, como aconteceu com a Arruda, que ameaçou se radicalizar, e eu radicalizo também. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nós já tivemos um vereador que disse que tinha nas mãos os demais companheiros. Quer dizer, endurece comigo, podem se preparar que eu entrego todo mundo. É isso que acaba acontecendo, um temor, ficam intimidados? Eu acho que pode ter isso também. Eu acho que teria de mudar algumas coisas. É aí que é complicado, porque a gente muitas vezes dá volta, um dos pontos é a questão da reforma política, que vai ocorrer no século 22, né? Por aí. Porque quando a Câmara... mas quando o Congresso Nacional deu o primeiro passo, que foi a cláusula de barreira, o Supremo derrubou. Quer dizer, o início da reforma política era a cláusula de barreira, o Congresso aprovou. O Congresso raramente faz alguma coisa que é importante no campo da reforma política. Aprovou, o Supremo derrubou. Com a cláusula de barreira, nós teríamos aproximadamente em torno de 8 partidos no Congresso Nacional. Aí, a negociação passa a ser, a discussão passa a ser de outro tipo. Tendo hoje hoje registrados são mais de 2 dúzias. Com repressão no Congresso tem 20. Cerca de 30. Então, uma verdadeira loucura. Com esse sistema partidário, vai ser sempre assim. E nós vamos ver agora na eleição de 2010, porque a aliança com o partido significa 15 segundos, 30, 45 minutos. Aí se compra apoio para ter tempo de televisão. Então já começa, no momento da eleição, já a corrupção. Na hora que vai exercer o governo, vai trazer essa base para o governo e aí é o loteamento do Estado. Então o problema, o primeiro passo foi dado, agora caberia o Supremo, quer dizer, não vai rever, caberia o Congresso Nacional outra vez votar de novo com uma emenda constitucional. Com uma emenda constitucional, que é da cláusula de barreira. Agora, nesse caso aí, até mais, porque essa lei da cláusula de barreira foi votada em 2005. Estava ali em 2002. Quer dizer, e quando estava todo mundo já se preparando para colocar em prática, o Supremo vai dizer que é inconstitucional.
E você vê a argumentação do Supremo, é uma argumentação política, não é argumentação técnico-jurídica. Então Agora, deputado Arnaldo Madeira, essa questão da repercussão do escândalo de Brasília, que envolve um partido que tem nomes importantes Brasil afora, que é o DEM, e que ficou muito mais fortalecido com a eleição do prefeito Kassab, naquela ocasião revigorado, tudo isso. Esse escândalo do DEM de Brasília contamina o DEM nacional, compromete alianças no processo eleitoral desse ano, PSDB e PFL, agora DEM, que vem com aliança há tantos anos, ou seja, há um estremecimento dentro das conveniências, considerando a luta pelo voto? Olha, eu posso te dizer o seguinte, o DEM vai argumentar que ele puniu, ele expulsou. O PT promoveu os que estavam no mensalão a voltar à direção. Agora? Quem é que foi punido? Agora, está aí. Então, a campanha eleitoral é daqui a 7 meses. A eleição é daqui a 7 meses. O eleitor esquece? E se o ano for bom, tiver emprego, as vacas gordas, indicadores da economia mostrando que a vida está boa, o eleitor perdoa, é tolerante? Na minha opinião, a grande maioria das pessoas hoje não está envolvida com a eleição. Quem está envolvido com a eleição são os políticos, a mídia e um setor da classe média mais informado. O grosso da população não está envolvido. Isso aí tem uma dinâmica que vai se configurar com horário eleitoral gratuito depois da Copa do Mundo. Porque você mesmo falou, as pessoas dizem, todo mundo igual. Os argumentos para lá, os argumentos para cá. Então, a campanha quer dizer, é uma cultura de descrença, né? Que parece que vai sendo reforçada por causa da impunidade. A impunidade reforça isso. Agora, eu concordo também que, para a eleição de 2010, isso não vai ser, agora, as eleições gerais não vai ser um elemento determinante. Inclusive, porque envolveu um número grande de partidos, né? Eu acho que a questão que vai começar a se discutir, nós somos o país do carnaval e do futebol. E não é ruim, não tenho nada achando que isso seja ruim, mas é a partir da Copa do Mundo que nós vai ser discutida a eleição. Bom, eu vou pedir licença, porque nosso tempo terminou e nós precisamos encerrar esse debate que é uma reflexão, e a reflexão certamente não termina aqui. Prosseguiremos com ela e em outros momentos também iniciaremos outros debates. Termina aqui em questão de hoje. Em questão que debateu a dimensão da crise de Brasília, uma reflexão sobre a repercussão desse escândalo para a imagem e credibilidade do homem público brasileiro e as consequências na composição das forças políticas para as eleições 2010. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui, atenderem o nosso convite e pelo empenho nesse debate. Em especial, eu agradeço a você que nos acompanhou. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo às 15 para meia-noite. Outro Em Questão. Até lá.